Já estamos aqui com o nosso pastor José Carlos. Ele é evangelista, mas a gente costuma falar de pastor, né? Verdade, mano. Tudo bem, né? tudo bem. Nada contra os pastores, é uma honra poder ser chamado de pastor. Que maravilha. Um prazer ter você aqui conosco, no nosso programa Semear. E muito obrigado por atender o nosso convite, né? E deixo agora com você para cumprimentar os irmãos. Amém. Eu que estou feliz, cumprimentar a todos os irmãos, a todos que estão assistindo o programa Semear, programa que está fazendo toda a diferença e alegrando as tardes de quarta-feira. Parabenizar toda a equipe, né, que está empenhada nessa tarefa, né? Pessoal dos bastidores que está fazendo um trabalho brilhante e abençoando as vidas que estão em casa aí. Parabéns. Amém. É uma satisfação estar aqui. Amém. Muito obrigado, pastor. Olha, veja bem, nós já nos conhecemos há muitos anos, né, pastor José Carlos? Ele que é cabeleireiro, né? E ministra a palavra do Senhor, é cantor, compositor também, né? Sim, escrevemos alguns hinos. Que coisa linda, né? Como Deus o capacitou, né? Amém. E agora, fiquei assim até assustada, né? Quando eu fiquei sabendo que ele estava fazendo um livro. Pastor, é uma honra para a nossa igreja ter alguém Amém. que tem essa preocupação, né, em escrever literaturas, né, coisas boas, porque de coisas ruins o mundo já está cheio, né? Então quando a gente vê alguém se empenhando, né, para fazer algo bom, para trazer esclarecimento para a família, né, para a sociedade, a gente fica muito feliz. Amém. Mesmo, pastor. E como foi, né, que surgiu a ideia de escrever um livro? Uma pergunta boa. Primeiramente, sou grato a Deus, né? Eu sempre falo que tudo vem de Deus mesmo. É Deus que nos proporciona isso. E eu só tenho a agradecer a Ele, né, pelo privilégio de poder estar desenvolvendo essa tarefa, trazendo esse conteúdo aí, com certeza vai ser bênção para a vida das pessoas. E eu faço questão de dizer sempre que esse livro, como surgiu a ideia de escrever o livro, a ideia nasceu logo após eu concluir a minha primeira graduação em História. Costumo dizer que estudar história tem que ter... Difícil. Né? Eu sobrevivi à Universidade de História, né? Porque ali eu vivenciei na prática a pressão ideológica que muitos jovens enfrentam hoje na universidade. Aquela experiência me despertou para um fato. Existe um projeto muito bem elaborado para moldar mentalidades e desconstruir valores cristãos que está correndo nos bastidores aí. Eu não queria escrever baseado em ouvir falar, contos dos outros, né? Então eu acabei mergulhando nos autores mais citados dentro dessa matriz ideológica. Fui estudar Lenin, Stalin, Mussolini, Hegel, Marx, Hitler e outros, né, que a gente acabou para entender o pensamento original do que se compreende o caminho da destruição cultural que atravessamos hoje. E esse choque entre o que eu via na universidade e o que eu estudava na história despertou em mim um propósito interessante: alertar a igreja e a sociedade sobre o processo silencioso de erosão moral e espiritual que nós estamos vivendo na atualidade. E a gente vê no nosso dia a dia, né, pastor? A decadência, né? Terrível. Espiritual, moral, dia após dia, né? Dia após dia. E eu tenho certeza que Deus te levantou, né, Amém. por essa causa. E nós cremos que isso será uma bênção, vai abrir a mente de muita gente. Em nome de Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente não está lá para ver, os jovens estão lá, mas eles têm que saber discernir, né? Sim. Mas a gente precisa de um apoio maior. Com certeza. De ter entendimento, sabedoria sobre o que está acontecendo, né? E isso é preocupante, porque a gente tem filhos, né, na escola, tem criança, tem adolescente, jovens que entram na universidade, entra crente e sai de lá praticamente uma pessoa cética e não acredita em mais nada, né? Isso é terrível, terrível. Isso mesmo. Mas assim, o senhor já contou um pouco, mas o que o senhor vivenciou na universidade que despertou a sua atenção para o tema? Eu percebi que qualquer pensamento cristão era ridicularizado e qualquer crítica ao marxismo era tratado como um ataque. Eu vi jovens pressionados a abraçar a ideologia e isso mostrou que existe uma disputa por mentes e valores. Isso que me deixou intrigado e acabou me levando a buscar conhecimento para refutar essas ideias, né? Na medida do possível, né? Porque não é fácil. A gente é muito mal interpretado, às vezes, dentro da sala de aula. Quem está na faculdade sabe disso. Só o fato de você ser um homem hoje hétero, casado com uma mulher, entrar numa sala de aula já deixa muita gente incomodado. Já se incomoda com o que é correto. São valores, né, nossos, de cristãos, né, família. Então, é
essa é uma das razões principais porque eu me dispus a empenhar e buscar conhecimento sobre esse assunto. Muito bom, muito interessante sobre isso, né? E qual a importância do livro para as igrejas nos nossos dias e também para a nossa sociedade? Sim, sim, isso é importante falar sobre isso. O que acontece? A igreja precisa voltar a compreender o seu papel cultural. Por muito, muito tempo, acreditou-se que fé e cultura não se misturavam. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a igreja se cala, as ideologias falam, né? Quando a igreja não forma consciência ou consciências, a cultura acaba formando. O meu livro ele é um chamado para um despertamento na igreja, instruir os seus jovens, adolescentes, fortalecer pais e líderes e fortalecer o senso bíblico de identidade, propósito e também verdade. Hoje, a disputa não é apenas política, ela é mais espiritual, ela é também moral, psicológica, né? Por isso, a igreja precisa de conhecimento que liberta, né? Conhecimento fundamentado na palavra de Deus, mas também com conhecimento da história e também sociocultural. Entendeu? Isso aí, porque nós temos que saber, por exemplo, se um missionário vai para outro país para pregar a palavra, ele tem que conhecer a cultura de lá, sim, né? Sim, daquele país, isso é fato. Então, nós temos que conhecer essa cultura que está se inovando por aí, está tomando conta a todo vapor. E né? Muito bem organizada e estruturada. Sim. Então nós temos que também nos levantar, nos posicionarmos para debater, né? Contra essas heresias, essas que estão tirando de nós, né? Nossos princípios e valores, nossos pilares espirituais. Isso mesmo. E tirando de nós até a nossa liberdade. Sim, né? Sim. De nos expressar como cristão, como servo de Deus. Então eles se acham realmente ofendidos, né, pelas nossas ideias. Essa é a e palavra. nós temos uma base, que é Cristo, né, a Bíblia, e eles começam a fazer os seus fundamentos lá em ideias de outros homens. Exatamente. E querem pôr, né, toda a força que a gente tem que através aceitar. da cultura, através das ideologias, impor sobre nós as mesmas regras, a mesma forma de pensar, quer nos moldar, na verdade, né? Mais uma pergunta aqui, né? Quais são os principais temas tratados no livro? E também o livro aborda a desconstrução da família, isso também é um tema? Com certeza. A questão da desconstrução da família, principalmente, né? A gente aborda isso com muita propriedade, até porque é uma das áreas que nós, como obreiros da igreja, não só cristãos, mas empenhados em tratar desse assunto de perto, nós nos debruçamos com muito afinco para trazer algumas falas, alguns aconselhamentos, ensinamentos que possam refutar, combater essas ideias marxistas, né? Essas ideias revolucionárias, eu costumo sempre usar essa palavra, né? Porque o que é revolução? Revolução, ela está por trás, é uma palavra bonita que quase todo mundo gosta de ouvir, mas junto com ela vem uma série de fatores negativos, principalmente... Sempre que houve uma revolução. Exatamente, sempre que existe essa palavra revolução, no mesmo pacote, vem um sistema acompanhado aí de destruição, de quebras de princípios, de valores, que para nós como cristãos é inaceitável, Você hoje mandar um filho seu para dentro de uma escola, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, para dentro de uma escola, para ele ser formado, para ele ser moldado com ideologias de gênero e tantas outras coisas, ele chegar em casa com a cabeça confusa, isso aí é inaceitável. Nós como cristãos, que temos raízes, né? Somos espirituais, a gente está aqui na Terra, vivemos aqui na Terra, mas as nossas raízes são espirituais, né? E durante esse tempo que por aqui passarmos, precisamos, no mínimo, ser coerentes com aquilo que pregamos, ensinamos e combater essas ideias malucas que o marxismo, que a cultura vem colocando na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Estão pegando muito forte com a situação das nossas crianças, porque aquilo que você implanta, né, exatamente, no coração de uma criança, na mente, para tirar, você tem dificuldade, então... Muita dificuldade, porque uma criança, a partir do momento que ela ouve, ela se forma, ela vai se moldando, ela é pequena, ela é um HD que está sem nada gravado, né? Então tudo que passa perto, todas as falas que ela ouve, principalmente o que ela vê, né, ela vai repetir através do comportamento, e depois, como hoje na maioria dos casos, as crianças passam muito mais tempo nas escolas, às vezes, do que com muitas mães e pais, devido ao trabalho, a fadiga, o labor da vida, acaba que essas crianças passando muito mais tempo sendo doutrinadas do que educadas por pais e mães. Ainda tem aqueles pais que aceitam que os filhos sejam educados, terceiriza, né? Terceiriza a educação dos filhos. Não, meu filho passa o dia todo na escola, está lá aprendendo. Mas o que o seu filho está aprendendo? É muito interessante isso aí, porque, veja bem, em se tratando hoje, eu até falo em alguns recortes que a gente vem fazendo do próprio livro, sobre a questão da masculinidade, da feminilidade, né? Hoje você falar que é mãe, cuida de filhos, é uma escravidão. Você falar que é um pai provedor, você é um opressor. Os valores estão totalmente invertidos,
né? Hoje você falar que quer estar em casa e ser uma mãe presente na vida dos filhos é algo inaceitável para a sociedade aí fora, para o sistema, né? Realmente. Mas nós cristãos entendemos que é o papel. Cafona, você é da antiguidade, né? Onde já se viu uma coisa dessa, a mãe tem que trabalhar, tem que trazer boas coisas com o filho, mas o melhor que uma mãe pode dar para os filhos é a sua presença, né? Os seus ensinamentos. Com certeza. Não existe coisa melhor. Não. Nós lutamos, nossos filhos crescem o que era de melhor. A gente se arrepende por não estar por perto, né? Todos os psicólogos, né? Principalmente aqueles que eu sou fã, que eu leio muito eles, Jordan Peterson, C.S. Lewis, Bandura e outros mais, esses são unânimes em dizer, se o homem e a mulher não cumprir o seu propósito de pai e de mãe, eles terão um vazio existencial. Serão depressivos, serão pessoas mal resolvidas na vida. É o que a gente vê hoje. Nós estamos vendo hoje um desarranjo social exatamente pelo abandono dos princípios e valores e daquilo que é natural. Uma mulher nasceu para ser mulher, ser mãe, cuidar de uma casa, ter filhos, ser feliz, pode trabalhar, ter o seu emprego, sua formação. Mas o propósito principal dela é viver o que ela é na essência. Uma mulher, né, que tem sonhos, né, que tem o seu filho, a sua filha, tem o prazer de cuidar da sua casa, da sua família. E o homem é a mesma coisa. Não é aquela pessoa domado, dócil, como a gente vê hoje os homens do futuro, né? Eu sempre falo isso, os homens do futuro, que são pessoas totalmente dóceis, sem uma perspectiva de vida, né? A masculinidade hoje está se tornando muito tóxica. Você falar em masculinidade hoje, na linguagem da sociedade, da cultura, é uma imposição de poder sobre o gênero feminino. Né? Eles fizeram a troca, né? Porque exatamente. Invertendo, né? Inverter, essa palavra, inverter os valores. Exatamente, inverter os valores. E a gente vem vindo essa destruição silenciosa, eu uso muito esse termo, né, no livro, destruição silenciosa, porque o marxismo, antigamente, ele era uma luta de classes. Era uma briga de armas, né? O Karl Marx, ele impôs a luta de classe, né? Proletariado contra a burguesia. Só que aí, quando chegou em 1920, 22, através de Lenin, Stalin e o Gramsci, ele vai entrar com uma nova ideia contra a luta armada. Agora nós vamos entrar o quê? Através da cultura. O silêncio, devagar. Nós vamos dourar a pílula, as pessoas vão, sem perceber, beber desse veneno e serem mortas aos poucos. É o que a gente está vendo hoje. Muitas pessoas, muitas famílias destruídas, quebradas, sem princípios, sem valores, sem o norte. Nem moral, nem social e nem espiritual. Isso é muito triste, né? Porque a sociedade, a base da sociedade é a família, né? Família. Quando destrói a família, a sociedade está destruída, né? Sim, sim. No seu livro também você fala sobre a ideologia nas escolas e universidades? Sim, eu trato muito desse assunto. Falo sempre, dentro desse conteúdo do livro, a gente vai estar tratando com muita frequência sobre a questão das ideologias, né? Dentro das escolas, de que forma isso está sendo imposta, como isso chegou, através de quem isso chegou, através das classes falantes. Né? Hoje você vê muitas pessoas que foram ensinadas, professores, com exceção de alguns, mas boa parte dos professores, infelizmente, foram doutrinados com o marxismo, porque todos os estudos, todas as cartilhas, hoje nós temos aí o patrono da educação no Brasil, chama-se Paulo Freire. Quem conhece a história do Paulo Freire, se for um cristão, é vergonhoso saber, né? É um homem que defendeu coisas que é totalmente contra os nossos princípios e valores, principalmente família, onde o pai e a mãe é o opressor e quem tem que cuidar dos filhos é o Estado. Isso não existe, para nós que somos cristãos, isso não existe. Quem educa filhos é pai e mãe. Quem ensina matemática, português, literatura, tá certo, é escola, mas educação vem de casa. Então, aí você vê que dentro dessas escolas, existem muitos professores que são doutrinados e eles estão lá praticamente para quebrar princípios e valores que pais e mães com tanta dificuldade constroem em seus filhos. E acaba coagindo os alunos, né? Sim, sim. E muitos acabam aderindo à mesma ideia pelo fato de não ter uma condição para combater, né? Exatamente. Aí acaba aderindo à ideia. A falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, verdade. Ser pai e mãe hoje é desafiador. Você precisa entrar no universo da criança, do adolescente, do jovem, para você pensar com a cabeça dele. E a gente sempre se preocupa hoje quando a criança vem de casa, da escola, quer saber, e aí, passou de ano? Qual que foi a nota? Mas às vezes você não sabe o que ela aprendeu, o que ela está estudando, qual é o nome do professor dela, da professora. Quais são os princípios que ele tem, de onde ele vem. Lá, né? Quais são as ideias que os professores estão passando, né, para as suas crianças. Isso é de importante relevância para que os pais tenham esse cuidado, né? É necessário ter esse cuidado, né? Sim, sim. Pastor, o que você fala no seu livro aí, né? Sobre o papel do cristão no cenário cultural. O cristão, dentro desse cenário, de tudo isso que a gente está falando, o papel dele chama-se resistência. Não é acomodar, não é se acostumar, não é aceitar. É você ser resistente. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2, vai nos dizer bem claro que a gente precisa ser transformado pela renovação do vosso
entendimento, o nosso entendimento. O que quer dizer isso? A gente precisa estar sempre transformando, não sendo transformado pela cultura. A aculturação, ela traz consigo um papel tenebroso, destruidor. Ela traz consigo quebra de princípios e valores que nós, tantos anos, através dos nossos pais na fé, construíram. E ela quer reescrever tudo aquilo que nós já sabemos, mas em um outro formato. Não um formato que agrada a Deus, que aproxima o homem de Deus, mas que faça com que o homem se torne bem, se sinta bem, fique à vontade, como se não existisse o céu, como se o céu fosse aqui, tudo fosse aqui, a gente tem que ser feliz aqui, independente das consequências. Não temos nada mais além disso, né? E o papel do cristão é exatamente pela contramão dessa cultura. É contrariar essa cultura, é pregar que a gente precisa ter uma vida santa, que a nossa família tem princípios e valores, que nós estamos aqui como sal da terra e como luz do mundo, e não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma caixa. E o sal, se for insípido, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Então o cristão, ele tem que ter sabor, tem que ter luz mesmo, né? E é a hora da gente brilhar, porque as trevas, como disse o profeta Isaías, cobriram a terra. Então a gente precisa se levantar como cristão dessa sociedade que está totalmente escura e acender a luz, que é Cristo Jesus na nossa vida. O senhor já tem uma ideia de quando o senhor vai ter esses livros? Então, irmã Vilma, para o final de janeiro. A editora, a previsão é lançar agora no final de janeiro. Esse livro ele vai ser lançado nacionalmente, né? Certo. Eu apenas sou escritor, né? Eu estou escrevendo, todos os direitos autorais mas vai ser publicado. Certo. Vai estar, inclusive, um livro publicado, ele vai ter acesso, inclusive vai poder entrar aí numa cotação pública, né? Uhum. Pode estar dentro das bibliotecas nacionais. Ele não vai ser um livro apenas só a título de informação para vendas, mas como ele vai ser um livro publicado, graças a Deus, eu vou ter acesso a unidades específicas para quando a gente vai ter interesse em revender, mas vai estar em todas as plataformas do Brasil, vai estar em e-book internacional para quem quiser ver pela editora Apris, né? Quem quiser comprar, adquirir. A partir do final de janeiro já vai estar à disposição de todos que quiser adquirir o livro, e a gente aqui em Vilhena vai ser os primeiros, vamos fazer um lançamento com certeza, né? A editora está trabalhando para isso. Maravilha. E a nossa igreja, em nome de Jesus, como eu sou assembleiano aqui da Assembleia de Deus, estou dando prioridade para a gente aqui, né? Muito ter bom. o contato. Pastor, o senhor volta aqui ao programa novamente. Olha, gente, vamos fazer um compromisso aqui com o pastor José Carlos. O senhor volta ao programa para a gente divulgar, que já saiu, já está por aqui. Será um prazer, né? Faço questão. Porque eu sou uma, tá? Que vou querer o livro, quero estudar, tenho meus netos aí para mim lutar por eles, né? Que bênção. Temos a igreja para a gente lutar por ela, e vai ser muito bom a gente adquirir conhecimento. E essa é uma batalha, né, que vale a pena, irmã Vilma. É uma batalha conhecendo a seriedade de vocês, né, da senhora, do pastor Ari Paulo, que é o nosso pastor presidente, o quanto vocês investem no Ministério da Família. Sim. Né? Vocês são exemplo, que a família está aí abençoada, né? Cuida de família. Aqui em Vilhena a gente tem essa preocupação. Essa é uma luta que vale a pena lutar. Verdade. Vale a pena a gente batalhar ela, porque mesmo que a gente se vai, Jesus não volte, né? A gente não sabe o dia que ele vai voltar, até o dia que ele vem, é uma batalha que a gente precisa continuar lutando. Para deixar nosso legado, né? Nosso legado. Passou por aqui o evangelista José Carlos, ele se preocupou, né, com essa obra, e isso é muito importante. São praticamente 8 anos de escrevendo, né, recortando, juntando toda a papelada, e surgiu a ideia através de alguns amigos, né, que eu escrevi alguns artigos, publicando alguns artigos, e aí as pessoas falavam, por que você não faz um livro? Eu falei, a luz acendeu, né? Eu falei, verdade, vou tentar. Daí comecei a juntar daqui, dali, escrevendo, até que deu certo. E agora o senhor já está terminando psicologia também, que isso também auxilia muito, né? A psicologia veio na minha vida como uma ferramenta de compreensão de mim mesmo, né? Sim. E também das pessoas, do meio em que a gente está, né? Tem me ajudado muito a entender melhor, e para escrever, então, abriu muito a minha mente nesse quesito de compreensão, de contemplação, né? Que é mais do que ver, para que a gente possa estar trazendo alguma coisa que venha contribuir com a sociedade, com a igreja, com a vida espiritual das famílias, das pessoas. Maravilha. Olha, gente, as nossas horas passam rápido, né? Mas eu quero aqui, pastor, fazer a nossa última pergunta. Tá muito bom falando. Eu creio que o pessoal aí de casa estão aí degustando, né? E pensando já quando vai chegar o livro, para vocês ficarem cientes de toda a matéria que tem no livro. Pastor, qual é a sua mensagem final que o senhor pode deixar para os leitores? Amém, amém. Eu quero deixar uma mensagem final, né? Muito simples, que o livro sempre vai tratar sobre isso. A revolução cultural, ela não é invencível. Ela é silenciosa, ela é estratégica, sedutora, mas ela não é maior do que a verdade de Deus. O que nós estamos enfrentando é uma tentativa organizada de reescrever valores, apagar raízes e destruir tudo aquilo que sustenta a civilização. A fé, a família, a moral e também a identidade, irmã Vilma. Mas apesar de toda essa pressão cultural, existe esperança. E essa esperança não está na política, no Estado ou nas ideologias. Ela está em Cristo Jesus e na fidelidade de um povo que não negocia a sua fé. O livro, ele termina
Lembrando que enquanto houver uma igreja que ora, enquanto houver pais que eduquem os seus filhos, enquanto houver jovens que amam a verdade, que leem a Bíblia, nenhuma força cultural será capaz de derrubar os pilares que Deus estabeleceu. É um chamado para vigiar, para despertar e para resistir. Resistir o quê? Resistir com conhecimento, resistir com coragem, resistir com santidade e com sabedoria. Porque a cultura pode até tentar moldar o mundo, mas é o Evangelho, a palavra de Deus que transforma o coração. Não existe nada para transformar o homem, né? A não ser através de Jesus Cristo. A mensagem final é essa. A mensagem não está em crise. A verdade está em Cristo. E Cristo, independente das circunstâncias, Ele continua sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus, gente. Dá vontade de ficar aqui mais tempo, pastor, falando. Que coisa boa, né? E olha, quando chegar esse livro, gente, vamos procurar estudar, porque vai ser uma bênção para todos, tá? Para a sua família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Vai ser maravilhoso mesmo. Por isso que nós decidimos trazer o pastor aqui para falar sobre esse livro, né? Pastor, amém. Nossos agradecimentos. Muito obrigado, tá? Amém, por ter aceito o nosso convite. Em janeiro, janeiro ou fevereiro, né? Assim, estamos juntos aqui novamente. Nós estaremos aqui novamente. Sou muito grato pela oportunidade de coração. Eu que agradeço pelo privilégio, nem pela porta que a senhora abriu aqui. Eu sempre costumo dizer que são oportunidades assim que Deus que nos proporciona através de vocês, né? E espero que as pessoas que estejam assistindo também sejam abençoadas por Deus. Nós estamos orando por vocês, ore por nós. Eu tenho certeza que a gente vai ser um canal de bênção. Orasse pelas famílias. Em nome de Jesus. Agora, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, unindo a minha fé, juntamente com a fé de cada família, de cada ouvinte, de cada uma pessoa que está assistindo esse programa agora, Senhor, pelo canal do YouTube, o programa Semear. Senhor, nós vemos que as estratégias de Satanás têm sido constantes, Senhor. Ferramentas terríveis estão sendo utilizadas contra pais e mães, contra homens, mulheres, contra filhos, filhas, contra princípios e valores, contra a igreja do Senhor na terra. Mas pela minha fé agora, Senhor, como intercessor, eu me coloco agora diante da Tua presença para repreender todas essas ferramentas malignas, culturais, psicológicas, que têm sido lançadas para destruir a mente das pessoas, para construir uma ideia que leva as pessoas a distanciar-se de Ti. Em nome de Jesus, cai por terra. Eu abençoo cada pai, cada mãe, cada filho, cada família. Em nome de Jesus, nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Cobre, Senhor, os Teus filhos debaixo das Tuas mãos poderosas. Eu Te agradeço por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gratidão a Deus pela vida do pastor José Carlos. E agora nós vamos para um intervalo e voltamos já já.